Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vou tirar uma dúvida que eu recebi por e-mail que eu achei bem interessante. E aproveitando a dúvida dele, nós vamos aprender a utilizar a função indireto de uma forma a responder aí a questão desse nosso colega. Então vamos lá. O Márcio Nascimento mandou uma mensagem assim. Olá, Alessandro, estou precisando de uma ajuda. Preciso fazer o Excel ler automaticamente de 5 em 5 células. Por exemplo, eu estou na coluna B usando a função soma e quero que o Excel reconheça o valor da célula A6 no B1 e depois A11 no B2 e assim sucessivamente. A coluna A sempre pulando de 5 em 5 casas. E depois a coluna B reconhecendo automaticamente e pulando esses números para a somatória. Bom, Márcio, como é que funciona? Eu fiz aqui a fórmula para você, montei a planilha e é isso que eu vou explicar no vídeo para vocês. O que nós vamos fazer é, eu tenho aqui uma série de valores. A primeira fórmula, ela está aqui copiando, ela está dando o valor de 6, que nada mais é do que a soma de 1 e a linha 3. Como ele quer pular de 5 em 5 linhas, observe, eu vou colocar aqui o número 5, vou pressionar o Enter, e ele vai estar somando então agora 1, depois vai buscar a quinta célula, que é a linha 11, e vai dar então 12 no total. Depois, se eu copiar essa fórmula para baixo de 12 para 16, por que 16? Porque ele está somando 3, se nós pularmos 5 casas, com 13, então dá 16. Se arrastarmos essa fórmula para baixo, sempre que dermos um F2 aqui na fórmula, nós vamos fazer aí essa mudança de 5 em 5 casas, respeitando aqui a nossa fórmula. Se eu colocar então aqui 1, ele vai somar sempre a célula de baixo, veja só, 4, depois 3 e 5, 8, 5 e 7, 12. Se eu colocar 2, ele vai pular, então 1 e 5, 6, 3 e 7, 10. Se nós colocarmos 3, ele vai fazer a mesma coisa. Então percebam que eu vou utilizar a função indireto para tentar aí solucionar essa dúvida desse nosso colega. Muito bem, fiz uma pausa, né, aqui para poder criar a nossa planilha com os dados limpos, né, sem as fórmulas. E agora o que nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui na célula C1 mesmo para acompanhar outro modelo, você pode fazer na célula que quiser. Posso até ser na B1, mas eu vou dar um espaçamento de uma coluna aqui sem problemas. Então vamos lá. A primeira coisa que precisamos fazer é sempre somar o caractere que está à esquerda de onde está a minha seleção da fórmula. Então, vou somar a célula A1. Ou, se você preferir, igual a 1, sinal de mais. E aí nós vamos colocar a fórmula para somar aquela linha do deslocamento. Para somar esse deslocamento, poderíamos usar a função desloque, poderíamos usar outros itens. Mas nesse caso específico eu utilizei a função indireto. Veja só, função indireto, abro parênteses. A função indireta ela tem dois argumentos. O primeiro chama-se texto referência, que é o local, né? O texto que vai ser convertido para uma célula do Excel. E a 1 é o estilo dessa referência. Como é um item opcional 2, nós só vamos trabalhar com o texto referência. Eu vou colocar aqui a coluna A, porque é a coluna A que vai servir de base para que eu possa fazer as outras somatórias. Pois bem, A, em seguida eu preciso de um número de linha. Então eu vou concatenar esse A, que é um texto, com o número de linha atual da minha fórmula. O número de linha atual vai servir para dar como base o número de saltos que eu preciso a partir desta célula. Por isso, nós vamos somar a esse número de linha o número de deslocamentos que nós queremos fazer, que está lançado aqui na célula F1. Vou proteger aqui essa célula F1 para que ela não dê erro na hora de copiar para baixo. E a fórmula, ela está pronta, ela é bem simples. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Se nós analisarmos então aqui o salto de 3, então eu tenho aqui a partir da célula 1, né, que é a minha fórmula, ele vai deslocar 3 células para baixo. Olha, 1, 2, 3. Então ele vai somar 1 com 7 e o resultado é 8. Se eu copiar essa fórmula para baixo, o resultado agora é 12, porque eu estou somando 3, 1, 2, 3, 3 com 9, 12. Então isso funciona se nós arrastarmos essa fórmula para qualquer posição aqui da minha planilha. De novo, vamos lá. Uma forma simples de visualizar essa fórmula, Márcio e amigos aí do canal. Opa, acabei apagando ela também. Se selecionar a fórmula, nós entrarmos aqui em fórmulas e avaliar fórmula, você vai ver o passo a passo dessa resolução. Eu tenho uma aula completa sobre avaliação de fórmulas aí no meu canal no YouTube. A1. Quando eu avalio, você vai ver que o resultado de A1 vai ser trocado pelo valor da célula, que é 1. 1 mais. Para que a função indireta possa resolver, eu preciso resolver o que está dentro do parênteses. Ele vai ver a referência da linha atual. Avaliar,
Você vai ver então aqui que ele colocou o número 1, porque a linha atual, a função lim, retorna a linha onde está inserida essa fórmula. Essa função, perdão. E aí, vai substituir o valor de F1. F1 vale 3. Então, A1 mais 3 igual a 4. Na sequência, a função indireto, ainda dentro do parênteses, vai juntar o A e o 4, e tornando isto aqui uma referência válida para o meu cálculo. Avaliando novamente, 1, né, a fórmula retornou 7, que agora somado no total dá 8. Então aqui está a resolução da forma do problema aí que o Márcio solicitou. Vou colocar aqui essa fórmula ao lado, utilizando a função fórmula texto, apenas para que você possa utilizar isso como um parâmetro para estudo. E eu vou salvar essa aula lá no meu blog, no sigonerd.com, na seção Downloads ou Apostilas do Nerd. Entre no site www.sigaonerd.com e baixe essa aula para que você possa praticar aí as funções. Veja que é uma solução bem simples, a função indireta ela cumpre muito bem aí essa função. E se você tem aí outras sugestões, como eu fiz aí na outra aula, não deixe de compartilhar com todos os colegas aí que acompanham aí essas aulas no meu canal também. Como eu falei já anteriormente, não dá para a gente gravar todos os temas e todas as variações do mesmo exercício, então fica a ajuda aí para todos que tiverem interesse em descobrir novas formas de fazer isso aí utilizando as funções do Excel. Veja que não utilizamos VBA, utilizamos aí simplesmente aí recursos que o próprio Excel nos oferece. Um detalhe importante, passou uma mosca aqui na frente, eu quase peguei-a. Outro recurso, né, outro item interessante que eu quero passar para vocês é que estarei fazendo aí uma palestra com o amigo Fábio Baldini, lá em Curitiba, na Excel Solutions, que é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores, se eu não diria a melhor escola de informática aí, de Excel no país. O Fábio é uma pessoa espetacular. Deixa eu abrir aqui o site da Excel Solutions. Então, no dia 16 de dezembro, eu e o Fábio vamos ministrar aí uma palestra para vocês a respeito, né, de 2 temas importantes. Ele vai falar sobre gráficos e eu vou falar sobre a conciliação bancária, utilizando várias técnicas de VBA e utilizando técnicas aí de uso de funções, coisas que nós fazemos aí no seu dia a dia. Além do site deles, deixa eu entrar aqui no meu Facebook. Você pode também acompanhar aqui, me acompanhar nas redes sociais, acompanhar o professor Fábio Baldini nas redes sociais também, e ter acesso aí às informações do curso. Deixe-me fazer aqui achar a publicação. Perfeito, aí está. Então participe. O professor Fábio Baldini vai falar sobre gráficos multidinâmicos no Excel. É uma palestra imperdível. Eu vou falar então sobre técnicas de conciliação bancária. Vai ser no dia 16 de dezembro, às 13 horas. Não é gratuito, o ingresso é 1 kg de alimento não perecível, nós vamos ajudar uma instituição da região. Inscrições é para palestra@alessandrotrovato.com.br. E olha aí o mosquito chegando aí de novo. Então, pessoal, não percam a oportunidade. É uma palestra presencial, não é uma palestra online. Estarei ali tendo a honra de participar de um evento com o colega Fábio Baldini em Curitiba. Amigos de Curitiba, se inscrevam. Não esqueçam, palestra@alessandrotrovato.com.br. O número de vagas é limitadíssimo. Nós já estamos quase chegando no final das vagas, ok? Um grande abraço, bom domingo e até a nossa próxima aula.